A nossa aula hoje é sobre isomeria planar. Fala aí, galerinha, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Sou o professor Rodrigo, professor de Química, e hoje nós vamos trabalhar sobre isomeria. Mas eu começo essa aula fazendo o seguinte questionamento: o que é isomeria? Qual é o conceito de isomeria? Bom, compostos isômeros são aqueles compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferente forma estrutural. Ou seja, um composto para ser isômero vai ser, por exemplo, C4H8. Este composto, a fórmula molecular é C4H8, mas nós vamos ter diferentes fórmulas estruturais que vão acabar diferenciando os compostos. Isomeria ela pode ser dividida em duas grandes partes, digamos assim. Isomeria que eu vou chamar de ser planar ou uma isomeria que nós chamamos de ser espacial. Qual é a diferença? Um isômero planar vai ser aquele isômero que a sua diferença estrutural, a forma estrutural, nós vamos conseguir observar num plano de duas dimensões, num XY. Já um isômero espacial é aquele isômero onde nós vamos ter que observar a diferença estrutural em três dimensões, num x, y e z. E ainda, a isomeria plana se divide em 5 tipos: isômeros de cadeia, função, tautomeria, posição e compensação. E os isômeros espaciais basicamente são dois: os geométricos, cis e trans, e isômeros óticos. Eu gostaria de frisar uma coisa com vocês, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. De uma mesma fórmula molecular, por exemplo, este aqui de baixo, C4H8, vai apresentar um único tipo de isomeria plana. Não existem dois tipos de isomeria planas para o mesmo composto. Por exemplo, se nós pegarmos o composto C4H8, ou ele vai apresentar isomeria de cadeia, ou de função, ou tautomeria, ou posição, por exemplo. Não pode e não vai ocorrer de um composto que tem a fórmula C4H8 ser isômero de cadeia e posição. Ou é cadeia ou é posição. Porém, pode ocorrer de um composto com a fórmula C4H8 apresentar isomeria de cadeia, que acontece, e isomeria geométrica. Neste caso, nós estamos analisando isomeria plana e espacial. Mas retomo, o mesmo composto não vai apresentar dois tipos de isomerias planares. Ficou entendido isso? Vamos ao nosso primeiro exemplo: isômeros de cadeia. O tipo de isomeria vai identificar no que estes compostos são diferentes. Quando nós falamos isômeros de cadeia, significa que o composto apresenta a mesma fórmula molecular e a diferença entre as suas estruturas está na classificação de sua cadeia carbônica. Então, por exemplo, vamos supor o ciclopropano e o propeno. Estes dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular. Os dois têm fórmula molecular de C3H6. Novamente, isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular. Agora, a classificação da cadeia carbônica é diferente. E é bem perceptível nesse exemplo. Uma cadeia é uma cadeia fechada, ou nós poderíamos falar cíclica, e o composto do lado, o propeno, ele apresenta uma cadeia do tipo aberta. A classificação já é diferente. Mas tem mais uma diferença na classificação de suas cadeias. Ciclopropano é uma cadeia fechada e saturada. Apenas ligações do tipo simples. Enquanto que o propeno apresenta uma cadeia do tipo insaturada. E aí está a diferença nesses dois compostos, na sua estrutura, a classificação de sua cadeia é diferente. Vamos olhar um outro exemplo aqui ao lado, ou embaixo da minha imagem: butanal e metilpropanal. Estes dois compostos apresentam a fórmula molecular de C4H8O. Então agora o que nós temos que analisar é a classificação destas duas cadeias carbônicas. Outra coisa que eu quero frisar com vocês é a classificação que muda. Estes dois compostos são referentes a um aldeído. A função orgânica é a mesma. No exemplo anterior, os dois compostos eram hidrocarbonetos. Certo?
Ok. Agora vamos analisar a classificação da cadeia carbônica. O butanal apresenta a cadeia carbônica aberta. Apresenta a cadeia carbônica saturada, somente ligações simples entre os carbonos. Apresenta uma cadeia não ramificada ou normal. O metilpropanal apresenta cadeia aberta. Apresenta a cadeia também saturada. As ligações entre os carbonos são simples. Porém, o metilpropanal apresenta uma cadeia do tipo ramificada. E aqui está a diferença em suas cadeias carbônicas, nas cadeias carbônicas das duas estruturas. Enquanto que um tem cadeia não ramificada, apenas átomos de carbonos primários, secundários, a outra estrutura apresenta carbonos primários e nós temos aqui um carbono terciário, o que confere a uma ramificação presa a esta cadeia. E aí está a diferença em sua estrutura, na classificação da cadeia. Outro tipo de isomeria, isômeros de função. Retomo, eles vão ter a mesma fórmula molecular, porque este é o conceito de isomeria, porém a função orgânica vai ser diferente nesses compostos. Por exemplo, se nós pegarmos a seguinte estrutura, ambos compostos apresentam fórmula molecular C2H6O. Porém, o composto da esquerda é referente a um éter. Nós temos aqui a presença da função éter, enquanto que o composto da direita ele representa um álcool. Então a diferença entre essas duas estruturas é a função orgânica. Logo, eles são isômeros de função. Um outro exemplo aqui abaixo, nós temos as seguintes estruturas. O composto da esquerda apresenta uma carbonila ligada a uma hidroxila, o que confere uma carboxila. E isso é típico de um ácido carboxílico. Já o composto da direita apresenta a função éster. Então, se nós analisarmos, é essa diferença entre as duas estruturas. Próxima isomeria, tautomeria ou isomeria dinâmica. Se você ler numa questão do Enem ou de um vestibular qualquer a palavra dinâmica ou a palavra equilíbrio químico, é tautomeria. Qual que é a grande diferença entre tautomeria e função? Porque a galera confunde bastante. Lembra o que é um equilíbrio químico? Equilíbrio químico é quando nós temos reações dinâmicas, reações diretas e reversas ao mesmo tempo. Um reagente vira um produto ao mesmo tempo que os produtos estão retornando a reagente. Nós temos dois tipos de tautômeros. Nós dizemos que temos os tautômeros aldoenólico ou um equilíbrio autoenólico e um equilíbrio cetoenólico. O que significa isso? É quando um enol está se transformando em aldeído ao mesmo tempo que um aldeído retorna à forma de enol. Assim como um cetenólico é quando o enol transforma em cetona e a cetona retorna a ser um enol. Por exemplo, olha as estruturas abaixo. Nós temos aqui o propenol, que isso é referente a um enol. Este enol ele está se transformando em um aldeído, o propanal. E o aldeído retorna a ser enol. Ambos apresentam a fórmula molecular do tipo C3H6O. Então, com a fórmula C3H6O, nós podemos ter um enol e nós podemos ter um aldeído. Ô Rodrigo, mas assim, eu tô vendo duas funções orgânicas ali. É verdade, você está vendo duas funções orgânicas. E por que não é um isômero de função, então? Justamente porque tem um equilíbrio químico. Por exemplo, se eu pegar este frasco aqui... Não se preocupem, é uma garrafa de gin, mas tem água, não estou dando aula alcoolizado, ok? Mas também ninguém tá afim de saber o que tem aqui dentro não. Voltamos à aula. Se nós pegarmos nesse frasco aqui e eu falar para vocês, galera, eu tenho propenol aqui dentro. Aqui dentro o propenol está virando aldeído e o aldeído está voltando a ser o propenal. No caso, propanal, propenol no meu exemplo. Mas no mesmo sistema nós temos um equilíbrio químico, as duas moléculas, as duas funções.
Numa isomeria de função, nós temos num frasco o éter e no outro frasco um álcool, por exemplo. Numa isomeria de função, não ocorre um equilíbrio químico ou processo dinâmico de um éter virar um álcool e um álcool retornar a ser um éter. Isto não ocorre. Isto ocorre somente com um enol para aldeído ou, no nosso outro exemplo, um enol transformando em uma cetona. E aqui nós temos um processo de equilíbrio químico. Vamos ao próximo exemplo. Isomeria de posição. Isomeria de posição vai ocorrer quando, na sua estrutura, ocorrerá mudança da posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação. Por exemplo, olha a molécula abaixo, no buteno e no but2-eno, ou ainda algumas nomenclaturas utilizam o 2-buteno, mas a forma mais correta é but2-eno. No 1-buteno, ou simplesmente buteno, a insaturação aparece primeiro no carbono 1. Olha só onde é que está a dupla ligação. Está entre o carbono 1 e o carbono 2. Já no but2-eno, essa insaturação vai aparecer no carbono 2. Entre o 2 e o carbono 3, certo? Então observe que a posição da dupla ligação é diferente nessas duas estruturas. Um outro exemplo abaixo. Nós temos aqui ó, o 3-metilbutanol, vamos comparar, vou chamar aqui de estrutura A, vou chamar de estrutura B e vou chamar de estrutura C. Entre a estrutura A e B, o que está ocorrendo de diferente? A posição da hidroxila, a posição do grupo funcional. Nós temos aqui que a hidroxila está no carbono 1, na estrutura A. Já na estrutura B, a hidroxila está no carbono 2. Pensando que aqui é o 1, 2, 3 e o 4. Carbono ao vizinho 2, 3 e o 4. Então a posição da hidroxila está sendo modificada. Se nós compararmos a estrutura B com a estrutura C, olha que interessante. Nós temos que a hidroxila está no carbono 2, ó, 2-ol, 2-ol. Então o que tem de diferente na estrutura B e na estrutura C? A posição, neste caso, da ramificação. Perceba que na estrutura B, a ramificação está no carbono 3, olha a citação. Já na estrutura C, a ramificação está no carbono 2, olha a citação. Então nós temos ali a posição da ramificação e do grupo funcional sendo modificado. E o nosso último exemplo, isomeria de compensação ou metameria. Isomeria de compensação ou metameria, ela é muito parecida com isomeria de posição. E eu gosto de ensinar que não deixa de ser uma isomeria de posição, mas é um caso específico. É quando a posição do heteroátomo é modificada. Então o que você tem que analisar são heteroátomos e, obviamente, vão ocorrer em estruturas ou moléculas heterogêneas. Isso ocorre direto em éteres, em aminas. Então, quando a posição do heteroátomo ela é modificada, nós temos uma compensação interna. Isso chama-se isomeria de compensação ou metameria. Vamos supor para esses dois éteres que eu peguei aqui como exemplo, o etoxietano e o metoxipropano. Se vocês forem analisar, para o etoxietano, o oxigênio está bem no meio da cadeia carbônica. Está entre o carbono, vamos supor, 2 e aqui eu estou chamando de 3. Já no metoxipropano, este heteroátomo está deslocado mais para um lado da esquerda, mais para um lado da molécula. Neste caso, na minha direita, entre o carbono 1 e o carbono 2. Eu formei aqui os mapas de eletrostático dessas duas moléculas porque eu acho que é bem legal de analisar através dos mapas eletrostáticos. Observe o seguinte, quando eu gero esse mapa eletrostático, em vermelho é a maior densidade eletrônica, tem mais elétrons. Observa que no etoxietano, este potencial eletrostático está bem no meio. Já no metoxipropano, nós temos que essa maior densidade eletrônica está deslocado mais para um lado da molécula. Mas eu peguei esses mapas de potenciais eletrostáticos porque eu acho que é uma maneira bem legal e bonita, didática, de nós observarmos esta compensação interna do heteroátomo. Tranquilo, galera? Então, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham entendido.
Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, utilize os comentários, envie um e-mail, entre em contato através do Instagram, fique à vontade. E se você gostou desse vídeo, se você entendeu, eu vou pedir para que você dê uma curtida ali no vídeo. Isso vai me empolgar mais a fazer vídeos nesse período de pandemia. Espero ter ajudado. Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.